E aí galerinha, boa tarde pra vocês. Olha a Broizona, hein? Estamos aqui na cidade de Uruará. Já tá contando pra vocês uma história aí já já. Olá, olá pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Olha aí eu de balaio nas costas hoje. Não tinha feito vídeo esses 2 dias agora. Tava meio ocupado. E aí não fiz. Não tinha vindo aqui mais na roça. E aí hoje eu tô por aqui. Tá vendo aí? Desse jeito, ó. Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é que já tá ficando aqui o cacau. Espera aí um pouquinho. E aí eu vou tá mostrando pra vocês o cacau que já tá bem amarelo, né? Começou a amarelar bem. Olha aí, ó. Aí pessoal, como é que tá o cacau amarelando. Ali começou a aparecer um cacauzinho amarelo. Não vai demorar muito não, porque o cacau tá todo já no ponto. Na outra semana eu vou ter que estar derrubando o cacau de novo. Estamos por aqui na pega. Meu tio tá querendo vir pra cá pra trabalhar de novo comigo. E eu vou ter que falar pro homem vir-se embora. Ele tava querendo vir só no outro mês, mas não vai até o outro mês mais não. O cacau tá bem amarelo. Essa aqui é a tão esperada safra do cacau, gente. Já é quando o povo pega mesmo em dinheiro. Nos outros tempos, olha lá como é que tá lá embaixo. Lá, vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá, ó. Cacau amarelo. Tá ali, ó. Já começa assim. Daqui para outra semana, pro outro final da semana que vem, o cacau já tá todinho já amarelo. Tá vendo aí a quantidade? Vocês vão ver quando tiver todo amarelinho. Aí vocês vão ver a quantidade de cacau que fica. O birrinho ainda tem birro pequeno aqui, ó. Cacau pequeno. Aqui também tem muito cacau pequeno. Vai crescer. Nós estamos juntando aqui, vamos ver o cunhado hoje. Ver se nós terminamos ainda hoje de juntar. É pouco cacau ainda. A gente demorou porque nós estávamos tirando os brotos também dos pés. E aí isso faz com que demore um pouco a colheita. Ontem aconteceu um episódio comigo. E era para me ter feito ontem um vídeo para vocês. Eu vou até colocar nessa edição aqui, eu vou colocar o vídeo. Eu estava lá na rua. Fui lá no centro da cidade. E o José tá aí, já até viu também lá no meu Instagram onde eu postei. Ontem lá no Instagram eu postei sobre um jovem que foi lesado, né? Foi roubado por uns vigaristas. Há alguns dias, na semana passada aí, e no decorrer dessa semana, eu tinha colocado a minha moto à venda, né? Vou explicar pra vocês. Todo ano, nesse período agora de safra, eu sempre compro ou outra moto, ou a que eu tenho eu vendo e compro duas, né? Com valor inferior, claro. Porque como a gente precisa trazer as pessoas aqui para a roça, né? A roça é longe. E eu preciso ter duas motos para estar carregando o pessoal, né? Entregar na mão de um, a outra. Para estar carregando gente para a gente trabalhar. E eu coloquei minha moto. Aqui tem uma página de venda. Um grupo de venda chamado Bom Negócio Uruará. E aí eu coloquei a minha moto à venda. E o cidadão pegou a minha moto que estava à venda lá, tirou uns prints da foto da moto e saiu oferecendo, né?
sem permissão, sem autorização, né? Claro que o cara é ladrão. E o que ele fez? Ele botou a minha moto eu coloquei no valor de 10 mil. Ele entrou em contato comigo, perguntou se eu não pegava 9 mil na moto. Eu disse que eu pegava. Ele pegou a minha moto e ofereceu por 3.500 para outra pessoa. E aí ele fez essa manipulação, né? Eu ofereci minha moto por 3.500 por um rapaz. E entrando em contato comigo, dizendo que ele estava comprando a minha moto. E no decorrer disso tudo, ele pegou, fez eu ir lá na rua para vender a moto. Ela tava com o plano de ir na rua porque essa semana é a semana das mães, né? Do mês das mães. E essa semana vai ter evento lá na igreja. E aí foi pedido lá para que nós obreiros ajudassem, né? Comprando umas lembrancinhas, algumas coisas, peito de frango, que é para fazer um vatapá, né? Que é para dar para os irmãos, para as irmãs, para as mães, né? E aí eu já tava com esse plano de ir lá na rua fazer esse trabalho. É tanto que eu falei para a esposa do meu pastor que se eu conseguisse fazer um negócio, que ela nem sabia, ninguém sabia que eu estava fazendo esse negócio, de vender a moto, e que o cara queria comprar, né? Se der certo, eu ia comprar muito mais, né? Eu ainda comprei ontem, tirei do meu bolso mesmo lá e comprei, né? Mas eu ia fazer muito mais por onde, se eu conseguisse vender, né? A moto. Só que, pessoal, a gente tem que observar as coisas, né? Lá no Facebook, o nome do cidadão era um. Quando ele mandou mensagem no WhatsApp, o nome dele era outro. Aí eu fiquei ligado naquilo lá, fiquei já de olho, né? E a pessoa faz uma coisa dessa, eu já sei que ele não tá com boa intenção. Quando eu fui sair ontem de manhã para levar a moto, eu orei, né? Orei a Deus, pedi para Jesus que ele conhece todas as pessoas, ele conhece, né, tudo. Ele tá olhando por nós, né? Ele tá guardando a nossa vida, a nossa família. E eu pedi para o Senhor que antes que eu chegasse em Uruará, ele furasse o pneu da minha moto, não deixasse eu chegar lá. Se a intenção daquele homem fosse coisa ruim, né? Aí meu irmão tava comigo. Uns 10, 15 quilômetros da vila de onde eu moro, o pneu da moto furou. E um detalhe, o pneu traseiro, que é o melhor pneu que tem na moto é o traseiro, foi ele que furou. O meu irmão até perguntou se o pneu da moto era murcho, né? Porque se ficar o pneu muito seco, né? Se o pneu tiver meio murcho assim da moto, aí bate numa pedra e fura, né? Eu falei que não. Aí eu falei pra ele o que tinha acontecido, né? Sobre o que eu tinha pedido pra Deus, né? A confirmação. E até hoje eu me surpreendo, né? Quando Deus, ele fala, quando ele avisa, porque tem gente que não acredita em Deus, não. A gente não acredita em Deus. Mas eu quero dizer pra você nessa manhã que o poder da oração, ele é muito forte. O Espírito Santo de Deus, ele habita, ele existe em nós. E ele está ao nosso lado para nos ajudar, né? Quando a gente tem algum negócio, alguma coisa para fazer, colocar nas mãos dele, ele sabe melhor. Eu fui na rua, né? Consegui remendar o pneu da moto e fui. Quando eu cheguei lá na rua, eu fui merendar, mas meu irmão. E o cidadão lá, o ladrão, que estava fazendo esse trabalho todo, ele tentou incriminar tanto eu como o jovem que estava comprando. Era um jovem, eu conheci ele lá, um rapaz novo. Como assim, irmão Júnior? Ele pedia para que eu falasse para o jovem assim, né? Da seguinte forma: chega lá e só diz assim: tá aqui a moto que o meu tio mandou te entregar. Por que ele mandou eu dizer isso? Porque ele estava dizendo pro jovem
que eu era sobrinho dele. E pra mim ele dizia que o jovem era trabalhador dele. Ele estava enganando a mim e enganando também ao jovem, tá? Só que aí eu não fui nessa, né, gente? De falar que eu era sobrinho do cara, porque eu nem conheço o cara lá e eu já tava mentindo, né? Coisa que desagrada a Deus é mentira. E se a gente age na mentira, o final das coisas não vai ser bom. Aí eu fiquei só pensando comigo, eu não vou dizer que eu sou sobrinho de ninguém não. Vou chegar lá e vou ver o que que vai dar, mas dizer que eu sou sobrinho não vou dizer isso não. Aí tá bom. Quando eu cheguei, aí fui merendar mais o meu irmão. Quando nós voltamos, nós vimos um rapaz lá, né? Aí o meu irmão até brincou falando, não sei se vocês já viram aí, mas eu acho que já, que é o que mais rola na internet. Um vídeo de um jovem que fala ué ué, né? O jovem tinha o mesmo estilo dele, assim, cabelo grande, roupa de vaqueiro. Que ele gosta de negócio de gado, esse jovenzinho. Lá que tava, o que foi lesado, né? Foi roubado. Aí meu irmão até brincou, parece o ué ué. Aí nós passamos. E eu coloquei a moto no lugar e fiquei um pouco distante da moto. Nessa que eu fiquei um pouco distante da moto, ele chegou pra perto, eu vi ele mexendo no celular. E aí eu fiquei meio de longe olhando. E o homem, o ladrão, ele ficava mandar mensagem pra mim e mandar mensagem pra ele ao mesmo tempo. Ele dizendo que o rapaz já tava lá e tudo, perto da moto. Aí eu percebi que era esse jovem. Aí eu cheguei lá perto, aí ele perguntou: "Você que é o rapaz da moto?" Falei: "Eu mesmo, jovem." Aí ele: "Cadê o documento da moto?" "Tá aqui o documento da moto." Aí eu dei na mão dele, que ele queria conferir a numeração. Eu dei na mão dele. Ele foi, olhou a numeração da moto, do chassi, né? Que é ali no... O da Bros é ali no pescoço da moto, perto do guidão, né? Ele olhou. E aí ele queria conferir o do motor também. Eu fui e mandei mensagem pro rapaz, pro ladrão, né? Eu mandei mensagem pra ele. Falei: "Rapaz, só que nessa história toda eu não sabia que o cara, né? Eu já tava desconfiado. Mas não tá entendendo nada por enquanto." Aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei pro cara, né? Mandei mensagem pro homem. Falei assim: "Rapaz, o cara que é desconfiado, né?" Que era o jovem que tava conferindo a moto, conferindo. Que ele já tava com medo de ser roubado também, tava que nem eu. Aí o rapaz falou assim: "É porque ele não te conhece." Eu falei: "Ah, tá." Só que a intenção do homem era o seguinte, gente. Escutem aí que eu vou falar pra vocês. Ele já tinha roubado o jovem. Como ele colocou a minha moto por 3.500, como ele colocou a minha moto por 3.500, o jovem já tinha pago a moto. O jovem já tinha pago já o dinheiro pra ele, né? E aí o que o ladrão estava tentando fazer era que eu entregasse a chave e o documento da minha moto e o jovem saísse. Para quando o jovem saísse, eu já teria sido roubado. Sendo que o jovem não tinha nada a ver, porque esse jovem pensava que estava comprando a moto desse homem e eu estava pensando que o homem estava comprando a minha moto para esse jovem que ele dizia que era funcionário dele. Então, se o jovem pega a minha moto e vai e eu não recebo dinheiro, eu ia falar que foi o jovenzinho que tinha me roubado, né? O carinha lá que tava me roubando. Aí eu ia atrás dele com a polícia. E aí o que aconteceu? Eu falei pro jovem assim: "Não, eu vou entrar aqui dentro do supermercado, procurar meu irmão. Enquanto tu olha aí." Eu entrei, né? Porque foi o tempo que o cara falou assim. O homem mandou uma mensagem dizendo assim: "A minha filha tá indo ali em tal lugar para fazer o depósito." E aí foi o tempo que eu achei para me poder ver se o dinheiro realmente caía, né? Que eu sabia que nem ia cair. Eu já sabia que o negócio tava errado, né? Porque Deus já tinha me avisado já, igual eu falei para vocês. E aí o jovenzinho entrou dentro do supermercado, né? Ficou lá perto de mim, eu não tinha dado a chave para ele. Ele foi e perguntou pela chave da moto.
quando antes dele chegar para perguntar isso, o homem já tinha falado assim, olha, o dinheiro foi enviado. Aí mandou um comprovante, mas o dinheiro não tinha caído na conta ainda. E aí eu peguei e olhei o comprovante que ele enviou, o comprovante fake, né, que eu já conheço. E aí eu olhei para a cara do jovem, né, e falei assim para ele, jovem, tu acredita em Jesus? Quando eu falei isso pra ele, ele sorriu assim, debochando e saiu, né? Aí nessa hora eu pensei assim, rapaz, esse daí que é o ladrão, tá querendo roubar minha moto. Porque até então ainda não conhecia bem a história do que estava acontecendo, nem ele também. Nós estávamos nós dois sendo enganados por esse bandido. E aí nós foi lá pra frente e conversamos e tudo. E ele falando assim, não, já paguei a moto, já fiz o pagamento da moto e tudo. Pensando que era pra mim que estava vindo o dinheiro. E aí Deus é tão bom. E como ele já estava no negócio para não dar errado, o ladrão mandou uma mensagem para mim dizendo assim, olha, Júlio, o dinheiro que eu te enviei retornou para minha conta. Aí eu mostrei pro jovem, aí foi onde a ficha caiu para ele. Ele falou, eu fui roubado, realmente fui roubado mesmo. Aí eu falei, foi moço, o cara tá te roubando, porque e quanto foi que tu enviou para ele? Ele falou 3.500, que foi o valor que ele me ofereceu a moto. Eu falei, pois é, e a minha moto, ela tá no valor de 10 mil. Eu tô vendendo minha moto por 10 mil e esse cara me ofereceu 9 mil. Então ele pegou a minha moto e ofereceu pro jovem por 3.500 e o jovem já tinha pago a moto. Nessa conversa toda eu ainda fui com ele ainda lá na delegacia, né? Ele pediu pra mim com ele, eu falei, não, eu mostro tudinho as conversas aqui pra ver se nós pegamos esse cara, porque eu me senti mal pelo jovem, né? Porque R$ 3.500 é muito dinheiro. E a gente perder assim bastante dinheiro dessa forma. Então fica o alerta aí, né? Não só aqui pra nós aqui da cidade de Uruará, onde eu moro, isso tem muito aqui. Também aí pra cidade de vocês que estão me assistindo, né? Tem muito bandido, muito ladrão. Outra vez aqui, acho que foi em Medicilândia, se não estou enganado, um pastor vendeu a caminhonete, isso coisa de 100 mil para lá, e o caba passou um cheque sem fundo para ele. Quando ele foi perceber que não valia nada, o homem já estava longe com a caminhonete. Só que, se eu não estou enganado, conseguiram recuperar, né? Que tem o grupo da supervisão, de pastor de tudo quanto é canto aqui, aí não tem como o cara escapar assim não. Outro jovem também daí, que era aqui da igreja, semana passada, semana retrasada, fui lá no Uruará e vender a moto dele e o rapaz falou assim, me dá a moto para mim fazer o teste, ver se a moto é boa. O cabo montou na moto e seguiu viagem e não voltou mais, foi embora com a moto do rapaz. Só que ele recuperou de novo, já recuperou ela sem os adesivos, né, que ele tinha mandado encapar a moto, toda bonitinha e tudo, e o cara acabou com a moto dele, né. Então, é desse jeito, né, os ladrões agem dessa forma. E aí eu me alegro porque antes de eu sair de casa eu fiz essa oração, e aí Deus ele me confirmou. A intenção desse homem não era boa, né? Era ruim. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que Deus é na nossa vida. Deus é comigo, Deus é contigo. Deus é com todos nós, né? Se nós nos colocarmos diante dele e apresentarmos tudo que formos fazer a ele, ele abençoa, né? Amém, meus irmãos? Um abraço aí pro irmão José Taíde. Um abraço para Neide Oliveira. Um abraço para a irmã Marlene, irmão José, todos vocês do meu canal aí. Um abraço todo especial para vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Fica com a imagem aí novamente aí do cacau da safra. Olha aí, ó.